Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Agora José, um programa que discute a educação e é transmitido aos sábados pela Cultura Online Brasil, das 16 às 18 horas. Cultura Online Brasil, uma rádio que toca música 100% nacional, recheada por diversos programas que discutem economia, cidadania, política, meio ambiente e, é claro, educação. Continuando então as nossas discussões, os países da América Latina investem pouco em crianças de até 5 anos. Se fosse crianças de até 5 só, né? As crianças de até 5 anos daria para resolver. O problema é que o buraco é muito mais embaixo. Os países da América Latina investem pouco nos primeiros anos de vida das crianças, segundo o estudo Os Primeiros Anos, o Bem-Estar Infantil e o Papel das Políticas Públicas, que foi lançado dia 10 pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Nesses países, as crianças de até 5 anos de idade recebem 3 vezes menos do que as crianças de 6 a 11 anos. De acordo com a publicação, o investimento feito até os 5 anos deveria ser maior, porque o retorno financeiro também é maior e a longo prazo traz mais desenvolvimento para o país. Os programas para o desenvolvimento da primeira infância são a base sobre a qual se podem fazer outros investimentos sociais bem-sucedidos ao longo da vida do indivíduo, especialmente dos mais pobres. O investimento do governo nessa área é uma das maneiras mais eficazes de aumentar a mobilidade social, isso segundo o presidente do BID, Luiz Alberto Moreno. O Brasil não foge às estatísticas. O país aparece em segundo lugar em termos de investimento atrás do Chile. Apesar disso, de acordo com os dados usados no estudo, que são de 2012, o país investe $641 em crianças até os 5 anos, o que equivale a um total de 0,5% do PIB, e $2.179 nas crianças de 6 a 12 anos, ou seja, 2,3% do PIB. A mesma diferença também acontece no Chile, que investia na época $882 por criança até os 5 anos, 0,5% do PIB, e $2.608 para crianças de 6 a 12 anos, o que equivale a 1,7% do PIB do país. O investimento nos anos iniciais da vida considerados inclui os investimentos em educação e programas sociais, programas de orientação para os pais, transferências condicionadas de renda e benefícios em espécie. Foram usados também dados de relatórios orçamentários, de órgãos orçamentários e dos ministérios setoriais relevantes. Os países com dados disponíveis considerados foram Chile, Brasil, México, Colômbia, Peru, República Dominicana, Jamaica, Guatemala e Nicarágua. O estudo é lançado 2 dias depois que a presidente sancionou o projeto de lei 6998 de 2013, que cria a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, agora o governo federal amplia a atenção às crianças, apoiando o desenvolvimento infantil de forma integrada. O marco regulatório é voltado para crianças de até 6 anos. Em outras ações, o novo marco legal reforça o caráter intersetorial da Ação Brasil Carinhoso, iniciativa do Plano Brasil Sem Miséria, lançado em maio de 2012, para combater a extrema pobreza nesta parcela da população. O programa reforçou a perspectiva de atenção integral para a primeira infância ao desenvolver políticas de acesso à renda, à educação e à saúde. Atualmente, a Ação Brasil Carinhoso atende a 8 milhões de crianças. O fato é que a publicação ela reconhece que houve melhoria nos últimos anos. A América Latina e o Caribe avançaram muito na melhoria das condições de vida da infância. As crianças na região hoje têm menos probabilidade de morrer no parto ou em seus primeiros anos de vida do que apenas algumas décadas. Gozam de melhor nutrição e quase todas vão à escola. No Brasil, entre 2004 e 2012,
os gastos com a primeira infância, que inclui saúde, educação e proteção social, subiram 7%. Apesar da expansão das alocações orçamentárias, os gastos para a infância ainda são insuficientes, não só para financiar uma oferta adequada de serviços de alta qualidade, mas também para sustentar os elementos institucionais que garantem a qualidade, a equidade e a sustentabilidade. Claro que a gente não pode esquecer também das metas do Plano Nacional de Educação, a primeira meta, sobretudo, que fala sobre a educação infantil. Claro que essa análise, esse estudo envolve muito mais áreas do que apenas a educação, mas para a gente, né, que acaba discutindo as questões de educação, a gente sabe que é extremamente importante você garantir a assistência, sobretudo daquelas populações mais carentes, menos favorecidas, garantir as condições de subsistência, oferecer um sistema de saúde adequado, o acompanhamento nos primeiros anos de vida da criança, enfim, isso obviamente é importante, questão da nutrição, né, de prevenção a riscos de saúde, por aí vai. Mas no que se refere à educação infantil, nós temos ainda um gargalo da educação infantil, que é justamente o acesso, né, a quantidade de creches disponíveis para a educação infantil, que ainda precisa melhorar muito. Por exemplo, se nós pegarmos a meta 1 do Plano Nacional de Educação, que fala sobre educação infantil, você tem no YouTube o programa completo só discutindo a meta 1, só procura aí na playlist do Plano Nacional de Educação. Mas a porcentagem de crianças de 4 a 5 anos na educação infantil hoje no Brasil é de 89%, com dados de 2004. A meta para 2016 é de 100%. Então, para isso, você tem que garantir o acesso dessas crianças, você tem que garantir a construção de mais creches, você tem que garantir a formação inicial e continuada dos professores de educação infantil para que eles entendam completamente as etapas do desenvolvimento da educação infantil e ter bem claro quais são as expectativas de aprendizagem da educação infantil para que a criança de 3, 4, 5 anos não fique o dia inteiro com a bunda sentada na cadeira fazendo folhinha. Até uma coisa que eu brigo, que eu discuto muito isso na faculdade. Porra, vocês passam 3 anos aqui estudando Piaget, Vygotsky, Vallon, Gardner, as inteligências múltiplas, a psicomotricidade, as teorias de aprendizagem, as teorias de avaliação, os programas e os currículos, toda essa questão do desenvolvimento infantil, a importância do brincar, do desenvolvimento da criança, né? Para quê? Para que quando ela cai na escola ela vai ficar fazendo folhinha? Isso é altamente incoerente. Isso é você rasgar tudo aquilo que você leu na faculdade, é você não dar conta de realmente trabalhar o que deve ser trabalhado com essas crianças. Afinal de contas, a educação infantil não é para servir de alfabetização. Para isso, você tem a alfabetização até os 8 anos de idade. Agora, a gente precisa repensar, inclusive, nessa política de formação inicial e continuada dos professores da educação infantil. Porque são condições, são características, são anseios, são expectativas totalmente diferentes do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Então, claro, melhorou? Melhorou. É diferente? É diferente. Se você pegar de 2000 e comparar com 2016, muita coisa mudou. Mas é exatamente a partir da nossa mobilização, da nossa luta, do nosso estudo, da nossa cobrança, do nosso empenho, que a gente vai conseguir aumentar, quando a gente vai conseguir realmente melhorar essa condição da qualidade da educação infantil. Agora, olha só, uma educação infantil, quando ela não é bem trabalhada, ela carrega problemas, defasagens, para todo o resto. Você tem um estudo falando aqui, analfabetismo no mundo de trabalho. A nova edição desse estudo dá o mesmo diagnóstico das últimas edições, que é de 2009 e 2011. Ou seja, 1 a cada 4 brasileiros pode ser considerado analfabeto funcional.
A pesquisa divulgada pelo Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa, com base em 2015, testou cerca de 2.000 pessoas de zonas urbanas e rurais e verificou que nada menos de 27% dos brasileiros continuam pertencendo a essa classificação do analfabetismo funcional. O grupo engloba tanto aqueles completamente iletrados quanto indivíduos capazes apenas de compreender textos simples, entender algo de pontuação e reconhecer números familiares em operações matemáticas simples. Apenas 8% dos pesquisados demonstraram domínio e chegaram ao nível máximo do teste, que é considerado proficiente, ou seja, aquele que realmente consegue trabalhar, aquele que realmente consegue entender a língua portuguesa e o básico da matemática. Então, olha só, como é que isso entra nas questões das políticas públicas e na questão da economia? Claro, se você tem um aluno que é mal formado, sobretudo no Fundamental 2 e no ensino médio, olha, uma coisa leva a outra. Uma educação infantil ruim, um ensino fundamental 1 ruim, um ensino fundamental 2 ruim, um ensino médio ruim, e muitas vezes até o ensino superior também ruim. Agora, que tipo de mão de obra que a gente está criando? Se a Constituição, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que a obrigação da escola é favorecer o seu pleno desenvolvimento da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho, a gente não está conseguindo nem desenvolver o aluno propriamente dito para o desenvolvimento da cidadania, ainda que isso possa ser questionável, mas enfim, quanto para o mundo de trabalho. Quantas vezes a gente abre o jornal e vê esse problema de que falta mão de obra minimamente especializada, né? Imagina que você tem pessoas ocupando o cargo de chefia que não são plenamente alfabetizadas, né? Como é que essa pessoa que tem problema com raciocínio lógico, que não consegue refletir, que não consegue articular diferentes ideias, como é que essa pessoa lida com uma empresa? Por que acontece tanta bobagem? Um médico que esquece o bisturi, um prédio que cai porque o engenheiro não é bom de matemática, um professor que não consegue alfabetizar o teu aluno e não conhece outras metodologias, um advogado que tem problema na interpretação de leis. Então, a gente precisa rever essas questões didáticas e é claro, a gente está falando da valorização do professor, a gente está falando da formação inicial, da formação continuada desse professor, a gente está falando nessa quebra desse assistencialismo maldito que impera sobre as escolas do Brasil, em que o aluno é sempre um coitadinho, que ele não precisa estudar, que ele não precisa se dedicar, que ele não precisa se esforçar. A gente está falando de tudo isso, olha o reflexo disso, onde você tem grande parte da população que é analfabeto funcional, que tem o diploma de ensino médio, que tem o diploma de ensino superior, mas que não consegue produzir uma redação, que não consegue ler um texto, interpretar e explicar sobre ele, que não consegue desenvolver um raciocínio lógico simples, que não consegue fazer uma conta de matemática simples, que não consegue se orientar, se localizar no espaço, que não conhece o mínimo da história do seu país, que não consegue pensar um pouco além sobre a sociedade, enfim, que não tem o mínimo de coordenação motora para realizar diferentes trabalhos, diferentes atividades. Então, olha como a questão é complexa. Então, é preciso sim uma força-tarefa para você lidar com vários segmentos da educação, com várias demandas, com vários problemas aí ao longo dessa educação, para não gerar esse tipo de problema que gera, que é a reclamação da indústria, do setor de comércio, de serviços, de que não tem mão de obra qualificada para o trabalho. Agora, rapidamente discutindo aqui uma questão de Santa Catarina, que o juiz da segunda vara da Fazenda de Florianópolis, José Maurício Lisboa,
acatou o pedido do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Santa Catarina e autorizou as escolas particulares do Estado a cobrarem preços diferentes pelos serviços prestados a pessoas com deficiência. Na decisão liminar julgada, o magistrado determina que tanto o Estado quanto o município sejam impedidos de aplicar qualquer penalidade às escolas em razão da cobrança diferenciada. Na sentença do juiz, ele autoriza as escolas particulares a definir um preço de anuidade escolar especificamente às pessoas com necessidades especiais, integrando o custo do apoio pedagógico especializado a outro preço de anuidade escolar aos demais consumidores compostos apenas por despesas ordinárias do serviço educacional. E na Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de Santa Catarina, a presidente dela, a Ludmila Hanisch, ressalta que cabe recurso, que a sentença contraria o que decidiu o ministro do Supremo Tribunal Federal, que indeferiu a liminar de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino sobre a cobrança diferenciada. A liminar do juiz de Floripa vai contra a Constituição e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É difícil isso, porque todos são iguais perante a lei, vírgula, uns mais iguais do que os outros. Todos têm direito à educação, vírgula, exceto os que possuem deficiência. Todos devem ser tratados sobre a mesma igualdade perante a lei, porém, exceto aqueles que possuem deficiência. Olha há quanto tempo nós estamos discutindo isso, olha há quanto tempo nós estamos brigando pela inclusão das pessoas na sociedade. E aí uma medida econômica, claro, porque isso é uma medida econômica, vamos combinar que muitas escolas particulares sequer têm um auxiliar em sala de aula, e quando você tem um aluno com algum tipo de deficiência, algum tipo de situação que envolva ali as ações de educação especial, de educação inclusiva, a escola ela tem que cumprir com a sua função social, ou não, ela só quer o dinheiro da mensalidade. Aí é fácil ser dono de escola, vamos combinar que aí eu não preciso de ninguém especializado, eu não preciso de nem professor especializado. Se o que conta é o dinheiro na conta da escola e dane-se as questões sociais, dane-se as questões de inclusão, aí realmente parabéns, o senhor está de parabéns, está cumprindo exatamente com esse tipo de pensamento. Agora, se a gente está brigando há tanto tempo, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde a Convenção que estabelece os princípios básicos da pessoa com deficiência, desde a Declaração de Salamanca, desde um monte de documento que nós temos falando sobre inclusão, inclusive a nossa própria Constituição, o senhor rasga isso porque um lobby das escolas particulares que, visando o lucro, visando a questão econômica, aciona contra aqueles que possuem deficiência. Eu só espero que nenhum dos senhores tenha um filho deficiente, para saber exatamente como é que isso funciona na prática. E assim a gente caminha com essa fantástica discussão sobre qualidade de educação. Bom, vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta com o último bloco do programa Agora José, discutindo sobre greves. O que está rolando de greves em alguns lugares do Brasil. Continue acompanhando o programa Agora José. Daqui a pouco estamos de volta. Cultura Online Brasil, democratizando o conhecimento.